O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Levaram então a Jesus um homem surdo que falava com dificuldades e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida, pôs os dedos no ouvido do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Depois olhou para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abra-se. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contasse nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam. Estavam muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça abrir os ouvidos e nos faça abrir a boca para ouvir bem a palavra de Deus e anunciá-la aonde se fizer necessário. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, este Evangelho é muito importante para nós nos dias de hoje. Como que este Evangelho nos chama a reflexões profundas com relação ao que nós ouvimos, com relação ao que nós falamos. Olha, uma coisa é falar, outra coisa é dialogar. Nós muitas vezes falamos e não deixamos que o outro fale. É como que se o outro fosse surdo, não é? De tanto que a gente fala e não abre espaço para o outro falar. Diálogo é exatamente isso. Enquanto um fala, o outro está ouvindo. Mas a partir do momento que o outro fala, você tem que ser educado e ouvir também. Nesse Evangelho é muito interessante observar que Jesus retira esse surdo mudo e leva para um lugar à parte. Ele tira esse homem do meio da multidão e leva para um lugar tranquilo, calmo, em silêncio, não é? Para que ele possa, como em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus. E isso é muito importante para nós, meu irmão. Isso é muito importante para nós, minha irmã. Eu te pergunto, você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem escutado a palavra de Deus? Você tem abrido os seus ouvidos e, uma vez escutado, você tem levado a palavra de Deus, o Evangelho, às criaturas, aos homens? Você tem sido causa de evangelização, de catequese? O que você ouve de Deus, você tem transmitido aos outros? Olha que bonito. Este homem, depois de ouvir a palavra de Deus, mesmo Jesus tendo pedido a ele que não contasse nada para ninguém, ele sai espalhando a boa notícia, ele sai anunciando o Evangelho, ele sai anunciando Jesus. Jesus sempre recomenda, que não comentem nada dos milagres que ele faz. Mas aquele povo, depois de ouvir esta palavra, depois de entender esse mistério que é a palavra de Deus, eles não conseguem guardar para si. E com os lábios e com a boca, eles anunciam o Evangelho a toda criatura.
Ô meu irmão, ô minha irmã, essa passagem, sabe, ela é tão bonita, tão necessária, tão importante, que nos ritos complementares do batismo, nós, ministros do batismo, o sacerdote que está ali ministrando o batismo, ele toca no ouvido da criança, ele toca na boca da criança. Nós fazemos esse gesto e dizemos que o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda logo que possa ouvir a sua palavra e anunciá-la à multidão. Ô meu irmão, ô minha irmã, essas palavras foi dirigida a você no dia do seu batismo. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem anunciado a palavra de Deus? Ou você tem guardado para si? Ou você tem enterrado o seu talento? Oi, é hora, sabe, da gente evangelizar, é hora da gente catequizar, é hora, sabe, de nós abrirmos os nossos ouvidos. Que pena que muitas vezes nós abrimos os nossos ouvidos para o que não presta. Quanta novela ruim que a gente ouve, não é? Quanto programa aí que a gente escuta que não nos leva a Deus, não é verdade? Quanta coisa que a gente escuta aí pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação, que muitas vezes nos leva para o inferno. Nós precisamos ouvir coisas boas. Tem muita gente frustrada aí porque só anda no negativismo, só escuta o que não presta, tem prazer em ouvir o que não presta e divulgar. Ô meu irmão, ô minha irmã, vamos sair dessa. Jesus está dizendo, Éfata, abre o seu coração, abre a sua boca, vai anunciar a minha palavra, vai anunciar o meu evangelho. Se nesse primeiro momento Jesus está dizendo para esse surdo mudo não divulgar esse milagre, não divulgar o que ele ouviu, hoje Jesus está precisando, infelizmente ele está fazendo apelo. Éfata, abre o seu ouvido, escuta a minha palavra, segue os meus mandamentos, anuncie as minhas obras, porque assim você será causa de salvação para você mesmo e para a humanidade. Amém. Que assim seja. Amém. Só em Ti